Afinal, por que a Terra é redonda? É uma questão de pesos. A Terra faz peso. Sua massa gera tantas forças de atração que todas as suas partes se comprimem na direção de seu centro. Este não é o caso dos asteroides. Eles são pequenos se comparados aos planetas do Sistema Solar, porém grandes se comparados a nossos prédios. E justamente por serem pequenos, não possuem força de atração suficiente para atrair toda a sua matéria e formar uma esfera. Na Terra, que tem uma massa enorme, a força de atração direcionada para seu centro é uma força irresistível. Nada pode lhe escapar e, felizmente, pois essa força de atração retém em torno dela a atmosfera, o ar que respiramos. É uma pena, a Lua e os asteroides não têm atmosfera e na Lua os astronautas andavam assim, saltando, porque a força de atração fraca da pequena Lua deixava seus corpos mais leves. É a massa da Terra que nos dá peso, que nos prende ao Sol e que impede nossos amigos australianos de cair no vazio. Você percebe essa força de atração quando sobe escadas, pois toda vez que você se distancia do centro da Terra, supera a força de atração dela. E sempre que um objeto escapa de suas mãos, a força de atração da Terra o atrai imediatamente e o objeto cai. Foi exatamente assim que se descobriu a força de atração no século XVIII. Uma maçã teria caído sobre a cabeça de Isaac Newton, que então se perguntou por quê. A resposta é porque a massa enorme da Terra atrai a pequena massa da maçã. Mas então, por que a Lua não cai sobre a Terra? E a Terra não cai dentro do Sol? A força de atração não é a única força que age sobre a Terra e sobre os planetas e os satélites. Os planetas, os quais são formados de um purê de matéria, receberam um forte impulso centrífugo que foge do centro. Entre essas forças centrífugas e a força de atração do Sol, cada planeta encontra sua órbita bem precisa. É perto do Sol que a força de atração é maior. Para Mercúrio, bem próximo ao Sol, a força de atração é máxima. E para permanecer em órbita, sua velocidade máxima é de 88 dias para completar uma volta, enquanto a da Terra é de 365 dias, um ano. A Terra fica mais longe do Sol. Logo, para nossa órbita, uma velocidade pequena basta. Esta velocidade pequena é de 30 km por segundo. Imagine um lugar a 30 km de sua casa, onde você chegaria em apenas um segundo. Neste momento, estamos ganhando todos os dias 3 minutos a mais de sol. Por quê? A Terra gira em torno do Sol, mas seu eixo fica sempre apontando para a mesma direção. A Terra nunca perde o norte. Neste momento, o Polo Sul está iluminado, enquanto o Polo Norte permanece à sombra durante todo o inverno. Mas durante esta viagem circular, o Polo Norte se inclina pouco a pouco na direção do Sol. Assim, o Sol que ontem parecia fazer seu percurso, nasce hoje mais à esquerda, sobe mais alto ao meio-dia e à noite se põe mais à direita. Tome pontos de referência em casa e vai ver amanhã. O Sol estará ainda mais à esquerda, mais alto ao meio-dia e mais à direita à noite. Se as janelas de sua casa dão para o sul, o Sol no inverno fica mais baixo na mesma direção das janelas. Mas pouco a pouco, o Sol, que a cada dia sobe mais alto no céu, vai clarear o chão no meio da casa. E no verão, o Sol, em seu ponto mais alto no céu, vai clarear apenas o chão perto da janela. No inverno, os raios de Sol penetram até o fundo da casa. Veja este raio e imagine a posição da Terra no Sistema Solar. Imagine sua casa no universo. Enquanto a Terra gira em torno do Sol, seu eixo permanece inclinado na mesma direção. Este eixo é, portanto, uma boa referência para medir o tempo e saber que horas são. Podemos nos imaginar como o eixo da Terra que sai do Polo Norte como uma vara. Se desenharmos um relógio sobre o gelo, a sombra do eixo da Terra nos indicará a hora.
Não é preciso ir ao Polo Norte. Podemos fazer modelos reduzidos do eixo da Terra. São os relógios de sol. No Polo Norte, a vara que prolonga o eixo da Terra estaria bem à direita, num ângulo de 90 graus. Em Estocolmo, situado a 60 graus de latitude norte, o palito, para ficar paralelo ao eixo da Terra, ficará inclinado a 60 graus. Em Paris, um pouco mais a sul, 48 graus. Em Camarões, inclinado a 15 graus. E no Equador, seria necessário deitar o palito. É o solo que fica paralelo ao eixo norte-sul da Terra, sem sombra, sem relógio de sol. Existem outros tipos de relógios de sol, mas todos são orientados em relação ao eixo norte-sul da Terra. A rotação da Terra, a qual você não sente, pode ser vista não apenas em relógios de sol, mas em todo lugar ao seu redor. Cada casa, cada árvore projeta uma sombra. É só olhar. Seguindo as sombras, você verá a rotação da Terra. No Sistema Solar, conhecemos bem os planetas, sua posição, sua velocidade, seu movimento. As surpresas vêm dos cometas. Bastante famosos, conhecemos alguns deles, como o cometa Halley, que passa regularmente a cada 76 anos. Mas este ano, talvez você possa ver um novo cometa. Ele se chama Hale-Bopp. Neste momento, ele está se aproximando de nós e poderemos vê-lo entre março e abril. Os cometas são menores do que os planetas. Eles circulam em órbitas elípticas. Alguns vêm de regiões distantes do Sistema Solar. Depois passam perto do Sol e vão embora de novo. Aproximando-se do Sol, eles liberam enormes quantidades de gás e de poeiras. Essas matérias formam a cauda do cometa, que se alonga no céu como cabelos ao vento. Cometa significa cabeludo em grego. Os cometas são pequenos astros cabeludos. Acredita-se que o cometa passeie pelo céu com a cabeça na frente e a cauda atrás. Na verdade, a cauda fica sempre direcionada para o lado oposto ao Sol, pois é o fluxo das partículas emanadas do Sol, o vento solar, que empurra os cabelos do cometa para trás. Em breve falaremos do cometa Hale-Bopp, quando ele estará mais próximo a nós. No próximo programa, olharemos para além dos planetas. Veremos as estrelas, que são infinitamente mais distantes, mas que nos ajudam a nos localizar, como a estrela polar ao lado da Ursa Maior. Mostraremos a você por que ela permanece fixa enquanto as outras estrelas giram no céu. Qual era o segredo de Cristóvão Colombo quando navegava pelos continentes desconhecidos? Por que, há 5.000 anos, os egípcios, batizando a Grande Pirâmide, não viam a mesma estrela que os turistas veem hoje? E por que Órion, todos os dias, desliza um pouco para a direita? E qual é a estrela mais próxima a nós? O Sol. Sim, o Sol é uma estrela e tão grande que poderia engolir a Terra e a Lua com toda a órbita lunar, mas é pequena comparada às outras estrelas gigantes que vão invadir sua tela no próximo programa.